Fala pessoal, mais uma pergunta aqui. Mandaram aí uma pergunta. Na verdade, muitas pessoas encaminharam a mesma pergunta aí para mim. Inclusive, essa pergunta veio do Telegram, do grupo do Telegram. Eu até esqueci o nome, que foram tantas perguntas que eu acabei lendo que chegaram ali. E aí a pergunta, né, de $1 milhão é quais os assuntos mais cobrados no vestibular UNB. Então eu vou separar nesse vídeo aqui hoje a parte do primeiro dia. Então eu fiz uma análise do primeiro dia, mas eu já tinha comentado com vocês que quem está comigo lá na mentoria, os assuntos das metas são justamente os assuntos mais cobrados, ou seja, está ali dentro dos assuntos que eu vejo que são mais cobrados. Ou seja, assuntos que você precisa saber, você precisa passar por eles para não chegar em branco lá na prova, tá? Então eu já destaco para vocês e fiz uma nuvem aqui de palavras só para ilustrar um pouco quais são os assuntos mais cobrados. Então, assim, muito frequente na prova, a Primeira Guerra, as guerras mundiais como um todo, né? Então, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas estão presentes sempre na prova, com destaque para a Segunda Guerra, com certeza, tá? E o nazismo, tá? O nazismo também aparece bastante lá na prova. Tá ali no contexto, né? Então, Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo são assuntos obrigatórios. Isso aqui também seria para o Enem. Então, muita coisa aqui você vai ver que é comum também para o Enem. Por isso que eu indico às vezes, e até eu coloco às vezes algumas questões do Enem para vocês fazerem, porque está dentro do contexto ali, né? Então, Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo são assuntos importantíssimos. Mas eu destaco para vocês uma das coisas mais importantes que tem, se você quiser ganhar pelo menos 50 itens no primeiro dia, você tem que saber tudo sobre artes, cinema, teatro, principalmente brasileiro, e música também, tá? História da música, história do teatro, história do cinema e arte, artes visuais principalmente. Você tem que fazer o máximo, conseguir o máximo ali, pesquisar o máximo de coisa possível, tá? Porque você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. A primeira parte da prova, os primeiros 40, 50 itens do primeiro dia, dos 120 que tem ali, porque 30 de língua estrangeira, serão basicamente desses assuntos aqui: arte, cinema, teatro e música, tá? E de uma forma que muitas vezes vocês não estão acostumados. Então, quem não vinha estudando para o PAS UNB vai ter dificuldade, às vezes, de responder as questões aqui, porque muitas vezes não vai ter a base necessária, tá? Então, saber a história do cinema, história do teatro, história da música brasileira e da música como um todo, da música mundial, aí, as divisões da música e as fases da música que nós tivemos, né, as escolas, é importantíssimo. Eu destaco os autores clássicos aí, né? Beethoven, a gente tem aí o Bach, ou Bach, né? Tem aí o Mozart, Beethoven, Bach, deixa eu ver quem mais que estou esquecendo aqui. São os clássicos, né? Os clássicos você tem que saber pelo menos um pouco sobre o estilo deles, e você tem que saber também sobre a música no Brasil, a produção musical no Brasil, os gêneros que nós temos, desde os mais antigos até os mais recentes. É interessante você saber de tudo um pouco. A prova vai explorar o máximo de conhecimento que você tiver. A questão do cinema, principalmente, já foi cobrado, por exemplo, fotografia, tá? Perguntando se fotografia era um elemento do cinema, se estava envolvido, se era um elemento importante ou não. Outra coisa muito importante, obras do PAS, tá? Principalmente do 3, mas dos outros também cai. Não tem um ano na prova do vestibular do primeiro dia que você não tem uma obra do PAS sendo explorada. Muitas vezes são 3, 4. Então, é leitura obrigatória, ou seja, a partir dessas leituras é que você vai desenvolvendo essas outras coisas. Então, por exemplo, na parte de artes, eu recomendo fortemente, artes e música inclusive, recomendo fortemente que você fique de olho nas obras do PAS e teatro também. Teatro também, fique de olho nas obras do PAS, porque elas vão trabalhar e esse contexto, vão te ajudar aqui na investigação desses assuntos. Então, quem já vinha estudando para o PAS, é interessante até dar uma revisada um pouco em todas elas, porque não tem um ano que não tem obras ali, tá? Inclusive, às vezes, lá na língua estrangeira mesmo e tal. Ditadura militar é um assunto também coringa, cai muito no Enem, cai muito aqui também, sempre está por ali presente. Volta e meia a prova cobra Oriente Médio, os conflitos no Oriente Médio na parte final, lá na parte de geografia ali, geopolítica, lá no finalzinho da prova do primeiro dia. A parte de geografia física também, ela costuma aparecer ali no finalzinho da prova, tá? Clima, relevo, sol, essas coisas assim.
às vezes cai muito também ciclone, furacão, tsunami, a diferença, características. A Europa medieval, feudalismo, a questão da reforma protestante, isso também são assuntos importantíssimos, tá? A questão da Grécia e Roma. Grécia e Roma é sagrado também. Guerra Fria, revoluções francesa, inglesa, americana, tá? A questão da haitiana também. Na América Latina é bom ficar ligado. As revoltas no Brasil, tá? Balaiada, Sabinada, Revolução Praieira, essas coisas todas. É importante também estar alinhado. Machado de Assis, entender qual estilo, escola literária, as principais obras. Deixa eu ver o que mais aqui. Cybercultura é um assunto que volta e meia está lá na prova presente também. O agronegócio ali na geografia também é importante. Deixa eu ver o que mais. Vidas Secas é obra do País 3, aparece bem na prova também. Vanguardas Europeias, está dentro aqui da arte também. Uma outra coisa importante, os Andrade, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, ali do modernismo, Raquel de Queiroz também é importante estar alinhada ali nesse contexto. A história do teatro brasileiro, eu destaco mais uma vez, é muito importante, principalmente o teatro de protesto, o teatro ali dos anos 40, 50, 60, tá? Os teatros que antecedem o período da ditadura militar e os teatros do período, que principalmente a obra Liberdade, Liberdade, mas os teatros Arena, Teatro de Opinião, ali é importante entender aquele contexto inicial. Uma outra coisa importante também, que na prova aparece bastante, pessoal, tem gramática na prova, tá? Gramática às vezes aparece sutilmente ali nos textos, vai ter muito texto para interpretar, compreensão e interpretação, mas sempre nós teremos uma questão muito peculiar, que sempre aparece por ali, que muitas vezes vocês não estão tão acostumados, que é a classificação do texto no que predomina no texto. Se o texto ele é predominantemente dissertativo, descritivo, narrativo, injuntivo, isso sempre está presente em pelo menos 2, 3 questões lá na prova do primeiro dia e que vale muito a pena você estar preparado, tá? Por isso que as metas que vocês estão recebendo já é justamente em cima desses tópicos aqui que eu estou falando. Então eu estou fazendo esse vídeo porque o pessoal andou pedindo, mas quem está lá no grupo lá sabe que todas as metas que estão recebendo lá não são aleatórias. Vocês não estou pedindo para que vocês estudem todos os tópicos, eu estou pedindo que vocês estudem os tópicos mais cobrados e aqueles que eu acho que são relevantes para que vocês tenham mais sucesso na prova. As questões de migração e imigração, né, as questões migratórias aí no Brasil e no mundo, são assuntos que aparecem lá também. E a escravidão é outro assunto. Escravidão tanto no Brasil quanto escravidão no mundo é um outro assunto importante também para a prova. Então, primeiro dia, se você tiver muito bem em tudo isso que eu te falei, nesses tópicos, que não é pouca coisa, é bastante coisa, você vai chegar muito competitivo na prova, porque a prova vai te cobrar uma noção geral desses principais movimentos e acontecimentos aqui. Então, em relação ao primeiro dia, pelo menos isso aqui tem que estar alinhado contigo. Você tem que chegar lá na prova em junho alinhados com todos esses assuntos aqui para que você tenha sucesso. E aqui eu digo alinhado em questão de fazer muita questão, tá com a teoria, pelo menos a essência da teoria na ponta da língua, e chegar bem alinhado, tendo feito muitas questões. Quanto mais questões você fizer, mais você vai estar preparado, porque você vai ter treinado bastante ali. Então é assim que nós vamos encarar o primeiro dia de prova do vestibular da UNB. Vou fazer um vídeo depois na sequência somente sobre o segundo dia, mas esse aqui o destaque é para o primeiro dia, que talvez seja o dia, na minha perspectiva, o dia mais fácil de você conquistar pontos, tá? Tradicionalmente, o pessoal costuma ter mais pontos no primeiro dia do que no segundo dia. Então é um dia que você tem então que agregar o máximo de pontos que você conseguir. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o segundo dia. Eu vou fazer uma análise e vou detalhar para vocês os principais assuntos lá, beleza?